Os destaques do primeiro semestre deste ano no plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É a retrospectiva Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões do primeiro semestre de 2022, começamos conversando com o Dr. Daniel Villanova. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco para falarmos a respeito dos destaques do primeiro semestre. O Dr. Daniel já conversou conosco durante o direto do plenário, quando acompanhamos algumas das sessões ao vivo. E hoje é dia de revermos alguns dos principais momentos. Já vimos durante este mês de julho, nessa retrospectiva, alguns dos destaques. Hoje, alguns temas específicos, começando com a chamada pauta verde, que caracterizou também diversas sessões do plenário do STF. É isso mesmo, Cadu, é um prazer estar aqui de volta. A pauta verde foi um dos temas que foi priorizado pelo ministro-presidente, ministro Luiz Fux. Ele ainda tem alguns processos que continuarão a ser julgados aí nas próximas sessões do tribunal, mas nessas sessões que nós vamos comentar hoje, houve uma discussão do tribunal bastante qualificada sobre a maneira pela qual os colegiados ambientais poderiam ou não ser compostos. Além dessa pauta ambiental, que tem alguns desdobramentos em alguns casos, até em matéria regulamentar, o poder de regulamento do presidente da República, dos governadores dos estados, nós temos também algumas discussões importantes, como, por exemplo, o uso dos chamados bafômetros, os etilômetros, e também discussões relacionadas a fundos e aplicação de fundos constitucionais em matéria de meio ambiente, de educação, mas que mais adiante a gente pode comentar em detalhe. Vamos destrinchar todos os temas no nosso programa de hoje. Vale lembrar, inclusive, que não estamos seguindo necessariamente uma ordem cronológica. Um dos temas, inclusive, foi o último julgamento que aconteceu no primeiro semestre de 2022, mas a gente faz esse recorte justamente ao longo de todo o mês de julho em relação a alguns dos principais momentos do plenário do STF no primeiro semestre do ano. Vamos, portanto, fatiar os temas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente é inconstitucional. O plenário também validou trechos de outros decretos que mudaram a composição de órgãos públicos ambientais. Vamos conferir com Marta Ferreira como foi este julgamento iniciado na sessão do dia 7 de abril deste ano. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade, questionando o decreto do governo federal de fevereiro de 2020, que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ele deixou de ser composto por 17 representantes, sendo 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil, para ter apenas 6 integrantes, todos do governo federal. O Fundo Nacional do Meio Ambiente financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Na mesma ação, a Rede Sustentabilidade aditou pedido para questionar também dispositivos de outros 2 decretos. Um que afastou a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal e o outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O caso foi levado ao plenário. O julgamento começou no dia 7 de abril. A relatora ministra Carmen Lúcia propôs o acolhimento do pedido de aditamento por considerar que os 2 outros decretos impugnados se encaixam no mesmo contexto fático e os preceitos fundamentais apontados como violados também são os mesmos. O aditamento foi aceito pela maioria dos ministros. No voto, Carmen Lúcia ressaltou que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais, prevista no decreto, exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao Poder Executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente à atuação desses órgãos. A relatora observou ainda que a responsabilidade, tanto do poder público quanto da coletividade pela preservação do meio ambiente, está prevista na Constituição. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e à sua defesa e preservação,
há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. Faltava apenas o voto do ministro Luiz Fux quando o plenário do STF alcançou maioria para decretar a inconstitucionalidade dos 3 decretos que alteraram a composição de órgãos públicos ambientais. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltar, de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil, no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de 1992. Na conclusão do julgamento, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, último a votar, acompanhou integralmente a relatora. Eu esclareço que essa participação popular é impositiva. E, sendo impositiva, houve efetivamente uma violação à Constituição Federal que, como dito, prevê a Constituição a participação popular direta na definição das políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. O ministro Nunes Marques foi o único que votou pela improcedência da ação. Pois é, tivemos, portanto, um aspecto muito específico nessa questão da composição desse Conselho Deliberativo. Aqui podemos dizer que prevaleceu o entendimento, à luz da interpretação da Constituição, da necessidade da participação da sociedade civil exatamente como um princípio democrático de descentralização e participação social. É exatamente isso, Cadu. Esse precedente ele é importante porque ele reforça a ideia de um Estado democrático de direito em que a forma de manifestação do poder não ocorre apenas pelas instâncias oficiais. A participação social, a participação das organizações não governamentais, o chamado terceiro setor, foi um aspecto enfatizado nesse precedente, inclusive na fala que foi destacada da ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, e o que é importante é que a ideia que o tribunal e o plenário enfatizaram foi a da democracia deliberativa, em que é fundamental ter essa interlocução entre o Estado e a sociedade civil para o alcance do interesse público desse direito que ele é de caráter intergeracional, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Então, essa ideia da participação, ela é qualificada não apenas como uma participação em que as pessoas podem ter acesso, mas que elas também controlam e interagem com a maneira pela qual as políticas públicas ambientais são formuladas no Brasil. Apenas um dos processos da chamada pauta ecológica. A gente tem mais ainda que como registro desse primeiro semestre de 2022. A gente vai agora justamente para a sessão do dia 4 de maio, em que um dos julgamentos da chamada pauta verde ou pauta ecológica do Supremo Tribunal Federal, por maioria, foi no sentido do plenário do STF decidir que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, deveria editar em 24 meses uma nova norma sobre padrões de qualidade do ar, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao plenário em uma ação proposta em maio de 2019 pelo então vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, no exercício do cargo de procurador-geral. Ele questionava a Resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, alegando que a norma não tratava de forma clara e eficiente os padrões de qualidade do ar, embora utilizasse como referência os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O então vice-procurador argumentava que havia inconstitucionalidade em razão da proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele também pedia que o CONAMA, em até 24 meses, corrigisse as distorções apontadas. Mas, no primeiro dia de julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, lembrou que a ação foi proposta na gestão anterior à dele e defendeu que não há inconstitucionalidades na resolução.
A relatora ministra Carmen Lúcia votou pela procedência da ação e determinou que o CONAMA edite uma nova norma em 12 meses. Esta resolução fixou os padrões de qualidade do ar, representou um avanço, mas esta proteção, portanto, não se coaduna, não se subsome integralmente ao dever constitucional de proteção eficiente ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem ao direito à saúde, nem ao direito à informação, para que haja os cuidados devidos por todas as instâncias, até porque o cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do Estado e da coletividade, como está posto expressamente na Constituição. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça. Ele entendeu que a resolução é constitucional. Não cabe, no caso concreto, ao Judiciário adentrar ou mesmo substituir o juízo de discricionariedade técnica realizado na elaboração da norma questionada. Com efeito, a resignação veiculada nos presentes autos se dirige contra critérios e mecanismos eleitos pelo CONAMA. Contudo, importa destacar que, sob a minha ótica, o CONAMA agiu dentro da sua capacidade institucional. O ministro Alexandre de Moraes votou pela improcedência da ação, entendendo que a norma é constitucional, mas propondo que em 24 meses o CONAMA atualize os critérios regulatórios. A norma ainda é constitucional, por isso julgo improcedente a ação direta e faço esse apelo não ao legislador, mas aqui é o órgão regulador que faz essas vezes, é o CONAMA, para editar uma normatização que atualize os critérios regulatórios, inclusive também de publicidade, transparência aplicáveis à matéria, levando em conta também, obviamente não é copiando, mas levando em conta o que foi analisado pela OMS em setembro de 2021. O plenário, por maioria, votou pela improcedência da ação e determinando que o CONAMA atualize em 24 meses os critérios regulatórios nos padrões da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2021. Pois é, esse é um processo aqui que tem diversos detalhes. Eu gostaria de perguntar justamente, vamos fatiar aqui o tema, justamente porque há pontos específicos. Certo. Por que esse período de 24 meses para essa regulamentação, buscando-se esse padrão relativo à qualidade do ar? O que o Supremo definiu é que quem tem a chamada capacidade institucional para regular a qualidade do ar no Brasil é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Diante da emergência de novos padrões internacionais pela OMS, o Supremo entendeu que o atual regramento, então, vigente do CONAMA seria constitucional, mas que ele estaria em vias de se desatualizar. Então, por isso, até que a fala do ministro Alexandre de Moraes sinaliza um termo que é técnico, embora não pareça, que é a expressão ainda constitucional. Sempre que o Supremo estabelece essa chamada modulação, ele sinaliza para quem é o destinatário dessa norma, no caso específico, o órgão administrativo que tem como competência regulamentar esses parâmetros, o CONAMA, e dizer, olha, CONAMA, você tem o prazo de até 24 meses para atualizar, para adequar esses padrões de normatização, porque você é o órgão que tem a capacidade institucional para isso. Quando a norma foi questionada perante o Supremo, o pedido buscava a declaração de inconstitucionalidade que o Supremo estabelecesse quais que seriam esses critérios. Então, é uma medida, é uma técnica judicial, Cadu, em que o Supremo se recolhe do campo institucional e sinaliza quem é que tem atribuição para poder definir esses parâmetros, que no caso concreto foi o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa é uma situação, às vezes a gente até brinca aqui muito na TV Justiça a respeito do placar que se fala assim, por exemplo, a votação dos ministros foi por um total de 6 votos a 3, por exemplo, dependendo da quantidade de ministros presentes que tenham se posicionado naquele processo. É um placar que ele é didático para a compreensão do telespectador, mas muitas vezes ele não reflete uma realidade. Às vezes há um voto que é parcial, vai num sentido ou no outro. Aqui nós temos uma outra situação.
é aquela em que há uma mudança de características, uma situação de fato e de direito, no caso talvez mais de direito especificamente, e que o Supremo já faz essa regulação pela modulação de efeitos para garantir o que ainda é constitucional, mas que está em vias de mudanças. É o objetivo dessa técnica justamente se administrar essa, não sei se seria certo dizer aqui, mutação constitucional? Mas é exatamente isso, Cadu. O artigo 27 da Lei 9868 de 99, a Lei do Controle Concentrado no Brasil, estabelece esse instrumento como um instrumento à disposição do Supremo para que ele possa adaptar de maneira versátil as diferentes situações normativas que se apresentam. Nesse caso específico, em que há uma sinalização, né, de desatualização desses padrões quanto à qualidade do ar, o Supremo faz esse apelo ao CONAMA para que ele possa se adaptar sem que haja um vácuo normativo. A rigor, o regulamento do CONAMA, embora estivesse desatualizado, ele tinha uma dimensão protetiva minimamente adequada. O que o tribunal estabeleceu foi, olha, preste atenção na emergência de novos padrões internacionais, porque isso é importante para que a gente tenha parâmetros mais adequados quanto à proteção dessa poluição de caráter aéreo, né, e assim por diante. É uma questão de segurança jurídica também, de certa forma? Também, porque aí o tribunal sinaliza e permite de uma maneira que não é radical a possibilidade da atualização desses padrões e com uma discussão ampla, né, porque muitas das vezes o tribunal poderia adotar uma medida um pouco mais até ativista, por exemplo, e por ocasião desse julgamento já dizer qual que seria o padrão, por exemplo. E a pergunta que se faz e a crítica constitucional é até que ponto o tribunal deve fazer isso, ingressar nessa seara, uma vez que ele não detém a chamada expertise técnica nesse campo específico, por exemplo, da poluição aérea, né? Poluição atmosférica. Então, é interessante porque permite uma adaptação inteligente. O Supremo funciona como uma espécie de órgão que fortalece o sistema institucional de proteção e tutela do meio ambiente no Brasil. Vale lembrar que nós tivemos exatamente durante esse período do segundo semestre de 2022, diversos processos caracterizados exatamente como a pauta ecológica. Esses foram apenas alguns dos destaques, porque houve outros julgamentos também dentro desta pauta e que, inclusive, é o caso de 2 processos em que ainda há uma perspectiva de retorno pela apresentação de pedido de vista para que o julgamento possa continuar posteriormente. Fizemos, nesse caso, a opção por mostrar estes como destaques e também para registrar a existência desta pauta ecológica ou pauta verde no plenário do Supremo Tribunal Federal. O programa não acabou ainda, tem mais destaques do plenário do STF no primeiro semestre de 2022. Vamos conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. Plenárias está de volta, hoje com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2022. Durante todo o mês de julho, estamos vendo alguns dos principais julgamentos que aconteceram neste período. Agora, neste segundo bloco, vamos começar com a sessão que aconteceu no dia 18 e também na sessão do dia 19 de maio de 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais e a validade da norma que considera infração a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou periciais. O julgamento foi acompanhado por Marta Ferreira. Em um dos casos julgados, o plenário analisou se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro, que classifica como infração a recusa do motorista em fazer, por exemplo, o teste do bafômetro. O assunto chegou ao Supremo porque o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que anulou infração contra o motorista. No recurso ao Supremo, o Detran argumentou que, como a infração é administrativa, não procede a alegação de ofensa ao princípio da não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao direito penal. As outras 2 ações questionam a lei seca. A Confederação Nacional do Comércio e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes são contra
as restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas em rodovias federais. O relator dos 3 casos é o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Ele destacou que a lei seca é adequada, necessária e proporcional. Em relação à venda de bebidas em rodovias, o relator entende que a venda deve continuar proibida, como estabelece a lei seca. Sobre o teste do bafômetro, entre outras medidas, para aferir o teor de álcool no condutor, Fux afirmou que a medida é necessária para possibilitar o combate efetivo a acidentes causados pelo abuso do álcool. Nesse sentido, votou pela constitucionalidade da multa para o motorista que se recusar a fazer o teste de alcoolemia. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção prática de delito ou na imposição de nenhuma sanção criminal. A norma destacada é apenas mais um dos muitos dispositivos alterados para que se possibilite o combate efetivo contra os acidentes automotivos causados pelo abuso do álcool, máximo em razão de contribuir para a execuibilidade da proibição de gestão de álcool em qualquer nível. Com relação ao teste do bafômetro, todos os ministros acompanharam o voto do relator. Me parece importante, nessa parte administrativa, dar autorização para começarem a dirigir, mas junto com isso vem toda uma obrigatoriedade de seguir as normas de trânsito. Quando se obtém a CNH, não só se obtém o direito de dirigir, mas o dever de dirigir segundo as normas previstas no Código de Trânsito brasileiro. Preservar a vida, preservar a segurança e preservar a saúde, esta preservação foi a opção da Constituição, foi a opção do legislador infraconstitucional e, em meu modo de ver, não me parece que haja outro caminho para o aplicador da norma nesses casos e nessa situação concreta. Foi precisamente isso que a lei seca conseguiu fazer. Mudar uma cultura que vigorava no Brasil e que, em muitos casos, até glamourizava a direção embriagada, que, na verdade, em muitos casos, era uma forma de se promover homicídios, de se promoverem homicídios e lesões corporais muito graves. Em relação à venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, o ministro Nunes Marques divergiu em parte do relator. Venda de bebida às margens de rodovias federais em áreas rurais, enfatizando o lugar da venda, o legislador agiu de modo irracional, ao meu sentir, pedindo licença a todos que pensam de forma diferente e, portanto, concluo inconstitucional ao cercear a liberdade econômica. O plenário, por maioria, decidiu que a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias federais deve ser mantida como estabelece a lei seca. Já a multa para o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou perícias, todos os ministros entenderam que a medida é constitucional. Como o tema tem repercussão geral, essa decisão deverá ser adotada em casos semelhantes julgados em todo o país. E vamos lá justamente ver como é que foi esta decisão, analisando alguns aspectos. Essa questão específica da não obrigatoriedade da previsão de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Houve uma relativização nesse sentido? Se considerou que não era uma questão constitucional, como foi apresentado, e sim uma sanção administrativa de que estava se falando? Como é que fica justamente esse entendimento? Na verdade, Cadu, a gente tem na Constituição brasileira um conjunto de dispositivos que se aplicam para o chamado direito sancionador como um todo. Então, nós temos sanções penais, sanções administrativas, sanções cíveis. Então, a depender do tipo de conflito, é possível a convivência desses espaços de responsabilização. Nesse caso específico da discussão que o Supremo desenvolveu, a discussão se limitou ao aspecto administrativo. E aquela discussão sobre a impossibilidade de produzir prova contra si mesmo é uma garantia do processo penal, né? Tem até um termo, né, um jargão latino, que é nemo tenetur si detegere. Essa é a ideia de que você não pode ser punido pelo fato de se limitar a contribuir e colaborar com o Estado.
Por que isso não vale para essa esfera? Porque ela é administrativa. E no campo do administrativo, o que o novo Código de Trânsito passou a estabelecer foi uma limitação e uma baliza para que houvesse uma condução mais responsável, né? E esse é até um critério que é compatível com a ideia de habilitação. A habilitação é uma habilitação administrativa para que os cidadãos e as cidadãs possam desempenhar a condução dos veículos automotores observando as regras de trânsito. Então, quer dizer, quem tem uma carta de habilitação, na verdade, tem um mandado de ordem administrativa para poder conduzir o veículo. Isso não significa uma carta branca, vamos dizer assim, para que possa violar normas de trânsito, em especial no caso brasileiro, em que os acidentes de trânsito são bastante representativos, né? O Brasil está entre os 5 primeiros países com mais acidentes de trânsito, então isso é uma questão muito séria e, nesse sentido, o entendimento do Supremo reforça essa ideia de uma maior segurança viária no Brasil. É aquela questão que, além de jurídica, é social, a questão de direitos e deveres também, que é, na verdade, o debate que permeia a sociedade brasileira no momento atual. E hoje a gente vai também um pouquinho mais à frente no tempo. Como já dissemos no início do programa, não estamos com um recorte cronológico das decisões do plenário do Supremo nesse primeiro semestre de 2022. Nós vamos agora para as 2 últimas sessões do primeiro semestre deste ano, especificamente dias 29 e 30 de junho. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é inconstitucional o cancelamento de precatórios e as chamadas requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Aqui vamos rever como foi o julgamento na reportagem de Marta Ferreira. Os precatórios e as requisições de pequeno valor são instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Para os saques, é preciso que o juiz da execução encaminhe para o presidente do tribunal o requerimento para o pagamento. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais que não foram resgatados no prazo de 2 anos. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, a ação foi levada para análise do plenário físico do STF. A relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que o dispositivo questionado fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, aceitou os argumentos do autor da ADI e votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 3.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório. Em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 5º, 55 da nossa lei fundamental. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. Ele votou pela procedência em parte da ação para que o cancelamento de ordem de pagamento, precatório ou RPV com estorno à fazenda pública devedora somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizado pelo juízo da execução. A situação constitucional atual, acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais, não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento, no que se denomina postergação de adimplemento para observar o trinômio, especialidade da lista, anterioridade da inclusão
e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. A divergência foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os demais ministros acompanharam o entendimento da relatora. O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo. Nós estamos, senhor presidente, eminentes pares, com todo respeito, diante de uma lei que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso, data vênia, não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. O plenário, por maioria, decidiu que o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras é inconstitucional. Pois é, o termo precatórios, a questão dos precatórios, é um tema tão recorrente no plenário do Supremo Tribunal Federal que chega a ser um tema, é uma temática específica que se chama precatórios, que é o tipo de julgamento muito comum aqui no plenário do STF. Nesse caso específico, não só em relação a precatório, mas em relação às requisições de pequeno valor federais, estamos falando aqui, na verdade, desta decisão sobre proteção ao credor do Estado, ou seja, o cidadão que tem direito a receber um pagamento pelo Estado, viabilizado por meio exatamente dos precatórios. Exatamente, Cadu. E, nesse caso, um credor em situação de maior vulnerabilidade. As requisições de pequeno valor, como o próprio nome já sugere, são de um montante menor. Logo, são pessoas que têm créditos menores com relação ao Estado e que, se forem submetidas a esse regime muito longo para o recebimento desses valores, acabam se vendo inviabilizadas do ponto de vista de um crédito do qual já são titulares, né? E aí destaco, inclusive, a fala, né, da ministra Carmen Lúcia, que pontuou exatamente esse aspecto. Quer dizer, nós estamos a falar de situações de crédito que já estão constituídas há muito tempo, que há uma programação financeira. O cidadão, a cidadã ingressa com a medida judicial, vence, o tempo passa e esse pagamento não acontece. Então, é uma medida, inclusive, de racionalização e de planejamento do gasto público no Brasil como um elemento de medida de justiça social. Isso que é importante. Como dizia o ministro Marco Aurélio, aplicado a vários casos, as decisões judiciais não são meras tertúlias jurídicas, é para execução e cumprimento. Exatamente. Senão a gente tem só uma realidade no papel que não se verifica, né, no dia a dia, na materialização desses direitos. Decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, apenas uma daquelas tomadas durante este período do primeiro semestre de 2022 no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. São as retrospectivas dos principais momentos agora no primeiro semestre do ano. E na semana que vem nós já temos encontro marcado, né, doutor? Com as principais decisões do tribunal no primeiro semestre. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.